Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, o segundo episódio da série de leitura, contemplação, comentários sobre o Bhagavad Purana, Śrīmad Bhagavad Purana, a tradução deste livro, feito por Swami Tapasyananda, um antigo monge, já falecido, da Ordem e Missão Ramakrishna, que nos anos 70, 80, né, no limiar entre os anos 70 e 80 do século passado, fez uma tradução desta obra muito volumosa, não é? O Bhagavad Purana, Śrīmad Bhagavatam, também conhecido, traduzindo os seus 12 volumes para o idioma inglês. Ele fez uma tradução sem os comentários, não é? De cada um dos versos, mas com notas explicativas de coisas mais complicadas de entendimento, e uma introdução explicando o sentido do texto, explicando o que são os Puranas, explicando a lógica da metodologia paurânica da literatura dos Puranas. E esses primeiros episódios aqui dessa série, eu vou tratar de ler justamente e comentar essas explanações do Swami Tapasyananda a respeito do sentido do livro, da literatura paurânica e de tudo que envolve, porque é muito interessante e nos ajuda muito a compreender o sentido desta obra, e eu diria até o sentido de compreender toda a literatura de mitos e sagas presente nas religiões. Aquela pessoa que acompanhar essa série aqui e que tem um grande apreço, por exemplo, pela tradição judaico-cristã, vai conseguir perceber chaves de entendimento aqui muito legais para entender no sentido mais luminoso nos próprios mitos e sagas presentes na literatura sagrada de judeus e cristãos. Ok? Eu disse em um dos vídeos, né, que encontrei a versão, né, física desse Śrīmad Bhagavatam, o livro de Deus, os 4 volumes, em um sebo de Belo Horizonte. Fiquei muito feliz, evidentemente, e percebi isso como uma dádiva, uma graça de Thakur. Eu desejava tanto ter esse livro, ter essa versão, como disse aqui anteriormente, né? Queria tanto ter a oportunidade de ter contato com uma versão do Śrīmad Bhagavatam que não fosse a versão do movimento Hare Krishna, que eu tenho, né, os 19 livros, né, que são a tradução desses 12 volumes pelo trabalho do Swami Prabhupada, dos seus discípulos. Sou muito grato a esse trabalho, mas eu gostaria muito, né, de ter uma outra alternativa, uma outra possibilidade de ler, de ter uma outra visão a respeito desse livro tão maravilhoso, e, se fosse possível, alguém da linhagem de Sri Ramakrishna, alguém dessa tradição, e sobretudo alguém dessa tradição que não fosse corrompido pela tendência de levar tudo para o lado ateísta ou advaitim. E esse caso se deu. Swami Tapasyananda esse grande monge, esse grande santo, esse grande asceta, esse grande erudito, ele era um devoto do Senhor. Ele era alguém que compreendia o ensinamento de Sri Ramakrishna pelo lado de ler Sri Ramakrishna, o que ele realmente escreveu. Então ele não era alguém que tentava converter Sri Ramakrishna em um monista seco, não é? Ele era alguém que ouvia Sri Ramakrishna e percebia, o mais razoável é compreender a filosofia de Sri Ramakrishna dentro do Vishishtadvaita Vedanta, da filosofia de Madhva, da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, claro que com as notas próprias de Thakur. Ele era um devoto de Thakur, não é? Mas ele soube olhar para isso, e eu pensei que seria tão bom ter esses 4 volumes, namorava eles assim na minha cabeça. E aí, certa vez, pesquisando, encontrei esses 4 volumes num valor módico e disse: obrigado, Thakur. E aqui estamos. Então hoje nós vamos ler aqui o início dessa introdução geral. Nós vamos ler aqui os capítulos 1 e 2. Os capítulos 1 e 2.
ou talvez apenas o primeiro capítulo dessa introdução geral, que vai tratar da origem dos Puranas, a caracterização de uma ideia de um Purana original, que são muitos os Puranas, ok? E a separação entre Mahapuranas e Upa Puranas, que é assim, tanto quanto técnico, mas eu acredito que seja importante como introdução desse tema. Essa série, ela evidentemente ela vai ter um especial gosto para aqueles que querem entender mais desses assuntos da complexa tradição védica, que muitas vezes aparece para nós confuso. Afinal de contas, como é que é isso? Advaita, aí tem Shiva, aí tem Vishnu, aí tem o movimento Hare Krishna, Sri Ramakrishna, Yogananda. É tanta mistura, tanta confusão. Como é que é isso? E esse tipo de leitura eu acho que pode nos ajudar. Evidentemente que eu vou ler aqui a tradução em português. Estou tomando aqui o livro original como um parâmetro do tamanho das coisas, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui um pouquinho e vou comentar um pouquinho como faço. E eu peço que vocês acompanhem. E aqueles que tiverem interesse de conversar a respeito desse vídeo, podem comentar aqui. E claro, compartilhe com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Tá bom? Vamos lá, meus amigos. Introdução geral à origem dos Puranas. Vocês sabem, né? É o Bhagavad Purana. Então ele é um Purana. O que é um Purana? O Śrīmad Bhagavata, o texto coberto pela presente tradução, isso que estamos aqui estudando, pertence à classe da literatura religiosa hindu, conhecida como Puranas. Vamos começar. O que é hindu? Hindu é aquilo que tem relação com os Vedas. Tudo aquilo que relaciona-se com os Vedas, dando autoridade aos 4 Vedas como fonte base do conhecimento, é hindu. Por isso, budismo não é hindu, embora seja indiano na sua origem, né? Sikhismo não é hindu, embora seja indiano, né? Jainismo não é hindu, embora seja indiano. Por quê? Porque a fonte do entendimento não é exatamente que tenha que ser pautada nos Vedas, mas tem que reconhecer os Vedas como legítima autoridade. O Buda se contrapôs aos Vedas, não é? O sikhismo está distante de referendar-se nos Vedas, do mesmo modo o jainismo. Então o paradigma dessas religiões indianas não é védico. E aí, isso vai nos ajudar a compreender o que é chamado de hindu. Porque o hinduísmo é muito vasto. Então, continuamos. O Śrīmad Bhagavata, o texto coberto pela presente tradução, pertence à classe da literatura religiosa hindu, ou seja, que se refere aos Vedas, conhecida como Puranas. A palavra Purana significa literalmente narrativas de tempos antigos. Ou seja, é uma classe de conhecimento que fala de um passado. Que passado? Outras eras. Outras épocas humanas. Muito recuadas. Que muitas vezes não são reconhecidas pela nossa observação da ciência, né? Da história como conhecemos. Então está falando aqui de narrativas de tempos antigos mesmo. Embora a literatura purânica tenha começado a tomar a sua forma atual apenas a partir do século V a.C., né? Embora pareça jovem assim, né? O núcleo do qual se desenvolveu existia muito antes e era tão antigo quanto os próprios Samhitas védicos. Ou seja, a menção, não é? A essa forma de literatura que trata dessas sagas de um passado tão recuado, ao qual não temos nem registros físicos dele, elas são conhecidas, assim apresentadas, como tal literatura de coisas antigas, a partir, assim, mais ou menos do V século antes de Cristo. Mas é sabido que esse conhecimento estava presente na cultura há muito tempo antes. Isso é interessante, né? Certa vez eu conversando com pessoas assim num fórum
sobre a tal possibilidade de influência do zoroastrismo na cultura de judeus e cristãos, mas sobretudo anteriormente dos judeus. E pessoas falavam comigo assim: poxa, mas as escrituras dos zoroastristas são muito mais recentes. A publicação, a edição, sim. Mas o conhecimento que fez aquelas publicações se tornarem materiais já existia muito antes. E é mesmo assim com a própria escritura dos judeus, não é? Primeira Bíblia, assim, né, impressa, é do período cristão já. Mas aquilo é muito mais antigo, não é? As formas de você configurar, né, um corpo de literatura não significa dizer que aquela ideia começou naquele momento, né? Saiu do prelo, foi inventado há 2 minutos antes. Não. Já existia. A menção mais antiga de Purana está no Atharva Veda, um dos Vedas, né? Onde se diz que ele se originou no resíduo do sacrifício, juntamente, você sabe, né, o sacrifício do fogo, né, dado a Deus. Nos riks, nos versos, nos samans, canções, e chandas, as métricas dos Vedas. Ou seja, é do início, né, da formulação das ideias. O Satapatha Brahmana, o Gopatha Brahmana e o Brihadaranyaka Upanishad mencionam isso, sendo que esse último afirma que ele surgiu juntamente com os Vedas e os Itihasas do sopro do Mahabhuta, do Paramatma. Ou seja, é aquele tipo de conhecimento que sempre existiu. Ok? É, no entanto, importante notar que apenas o substantivo singular Purana é utilizado em todas essas referências. Ou seja, essa noção, né, de que estamos falando de coisas antigas. Não necessariamente da descrição de cada um dos Puranas, cada uma das sagas em si, mas sim da ideia de que essa compreensão de falar de um passado sempre esteve presente nessa cultura. Devemos inferir a partir disso que o Purana era um ramo do aprendizado védico e não uma literatura religiosa separada e diversificada, como veio a ser em épocas posteriores. Ou seja, estava presente no conhecimento o espírito dessas histórias, desses nomes, mas isso ainda não era esse departamento literário, né? Qual vamos numa biblioteca e vamos lá pegar os Puranas. Não. Não é? A recitação do Purana consistindo em tradições sobre a criação, histórias antigas e anedotas, ditados proverbiais e genealogias de reis e rishis, tradições sobre a origem dos mantras védicos e sacrifícios, etc., era uma prática regular durante o período de intervalo entre os rituais e cerimônias dos prolongados sacrifícios védicos, especialmente dos sacrifícios reais. As recitações de que são chamados, ou narrações recorrentes, que comemoravam as genealogias de grandes linhagens reais e sua piedosa generosidade em relação ao culto sacrificial, formavam uma parte importante dos rituais. Os primeiros começos de literatura purana podem ser rastreados a essas porções narrativas. Ou seja, nos rituais antigos, longos rituais, muitos deles envolvendo, né, a corte, os reis, entre as várias sessões cerimoniais existiam essas narrativas descritivas das histórias sagradas e estavam aqui presentes, então, o conteúdo desses Puranas. Não exatamente organizado como temos hoje, né? Skanda 1, 2, 3, não. A Purana Samhita se separa do Veda. Nos estágios mais iniciais, a recitação do Purana nos rituais sacrificiais deve ter sido a função dos próprios sacerdotes bramânicos. Mas, com o passar do tempo, gradualmente passou a ser relegada a uma casta mista chamada Sutta, provavelmente porque sua relação com o rito sacrificial não era integral. Ou seja, existia, né, essas narrativas, esse conhecimento, isso estava a cargo dos brahmanes, mas depois, com o tempo, como isso era meio que um entreato dos rituais, isso passou a ser colocado à parte, com uma classe específica de pessoas que passariam a ser os especialistas nessas narrativas. Muitas vezes isso não estaria tão conectado assim com o próprio serviço do ritual religioso. Essa bifurcação, por isso se separa dos Vedas, porque os Vedas tratam também, e muito, da formação dos rituais. Não é?
Essa bifurcação é indicada pela tradição apoiada em comum pelos Puranas, Vayu, Brahmananda e Vishnu, que afirma que o grande sábio Vyasa é o grande compilador dos grandes textos purânicos, ok? É aquele que escreve o Mahabharata e, consequentemente, o Bhagavad Gita, né, que é parte do Mahabharata. Né, os grandes textos, inclusive o próprio Srimad Bhagavatam, é ditado, né, por Vyasa. Após compilar o original Purana Samhita, a confiou a seu discípulo Sutta, Lomar Charana, e por sua vez a transformou em 6 sessões e as ensinou aos seus 6 discípulos. Desses discípulos, 3 fizeram Samhitas separados, e estas, juntamente com o original, né, de Lomar Charana, tornaram-se a fonte de toda a literatura purânica. Ou seja, está descrevendo aqui como se dá isso na história, né? De Vyasa para os seus discípulos, como foi se desmembrando esse conteúdo original e unificado purânico. Purana Samhita, ou seja, todo o conteúdo dessa vasta coleção de sagas era uma coisa só, que depois foi separado, distribuído. Essa tradição nos ajuda a entender muitas das características importantes da literatura purânica. Ela prova que havia um Purana original, prevalente, e que estava muito intimamente associado aos rituais védicos, sob a custódia de sacerdotes brahmanes. Vyasa, quem se atribui à codificação dos Vedas, exatamente, né? O Vyasa é também aquele que codificou os Vedas. Também sistematizou a original Purana Samhita, separou-a de sua identificação com os rituais védicos, confiou aos sutas, que não eram brahmanes, e autorizou sua elaboração para atender às necessidades de mudanças do homem ao longo das eras. Ou seja, veja que complexo, né? Vyasa é essa encarnação literária de Deus, que compila os Vedas, os livros do conhecimento sagrado, que contém sacrifícios, estrutura social, engenharia do templo e muitas coisas que não têm exatamente relação com buscar Brahma. Ele separa então os Puranas, que são as sagas sobre o passado, mas que tratam muito desses personagens divinos, e delega uma categoria especial de personagens, de indivíduos, os sutas, que vão ser os cuidadores dessa literatura, melhor dizendo, deste patrimônio espiritual, enquanto os brahmanes cuidam do sacrifício, do ritual. Então essa separação diz, esse Purana Samhita, ele é da antiguidade dos Vedas. Ele tem a mesma fonte, a mesma origem, ele só se separa por questões práticas. Não é? Então, assim, diz, né? Autorizou a sua elaboração para atender às necessidades em mudança do homem ao longo das eras, ou seja, essa divisão entre os Puranas. E a divisão, separação dos Vedas. Na época dos sutras de Dharma, de Apastamba, 600 a.C., os Puranas haviam se tornado uma literatura especializada, como encontramos Apastamba citando 3 passagens do Purana, não especificado, e uma passagem do Bhavishya Purana. Assim, a revelação védica permaneceu fixa e imutável, enquanto os Puranas, que incorporam a filosofia do Veda, moldada em uma forma e contra um pano de fundo que são próprios, multiplicaram-se em um vasto corpo de literatura durante um período que se estendeu pelo menos do século IV a.C. até o século XII depois de Cristo. Ou seja, os Vedas imutáveis e os Puranas móveis, moldáveis. Por quê? Para atender às necessidades do homem de acessar aquele conhecimento profundo, tão antigo quanto os Vedas. Então, essas mudanças, né, do século IV a.C. até o século XII depois de Cristo, incorporando os ensinamentos devocionais de numerosos cultos e mestres e santos que surgiram de tempos em tempos, assim como muitas informações disponíveis sobre uma variedade de temas científicos, ocultos, sociais e históricos. Então, essa é a grande graça dos Puranas. Eles trazem esse conhecimento atemporal, eterno, de um modo a adaptar-se às necessidades concretas de era em era.
Então eles são da antiguidade dos Vedas. Por isso se diz muitas vezes, né, que esse Bhagavata Purana ele é uma síntese dos Vedas. E por que isso não seria absurdo? Porque ele é da mesma qualidade. Ele não é uma coisa surgida depois. Não. O conhecimento dele pode vir depois. Mas a sua origem é desde sempre. Mahapuranas e Upapuranas. Essa divisão. Os Puranas, reconhecidos como antigos e abrangentes, e portanto distinguidos como Mahapuranas, são 18 no total. A ordem que esses 18 Puranas são listados é a seguinte: Brahma Purana, Padma Purana, Vishnu Purana, Vayu, Bhagavata, Naradiya, Markandeya, Vahara, Agni, Bhavishya, Brahma Vaivarta, Linga Purana, Skanda Purana, Vamana Purana, Kima Purana, enfim, todos esses são Puranas, né? Matsya, Garuda e Brahmananda. No entanto, a ordem não indica antiguidade ou importância. Ou seja, não é que tenha uma hierarquização entre esses, porque um está na listagem 2, outro está na listagem 17, ok? O número 18 foi rigidamente fixado no século VII depois de Cristo. Provavelmente porque esses números, século VII depois de Cristo, é o período ali de Shankara, ok? Provavelmente porque esses números eram considerados sagrados, o número 18, né? E porque os nomes dos Puranas incluídos na lista eram citados na maioria das obras mais antigas. Mas a tendência de multiplicar os Puranas não parou com isso. A revelação teve que ser um processo sempre renovador, à medida que as necessidades e ideias de novos cultos e de novos povos, consistindo tanto dos invasores estrangeiros quanto de indígenas aborígenes, ou seja, em virtude dessa mescla cultural, né, que existiu naquele continente, subcontinente indiano, a formulação de novas expressões purânicas passaram a se dar por essa necessidade. Pressionavam por acomodação dentro do âmbito da revelação védica imutável, até que outros 18 textos classificados como Upa Puranas foram formados entre 650 e 800 depois de Cristo. Ou seja, esses outros Puranas que foram surgindo, né, em virtude dessas necessidades, foram caracterizados assim como Upa Puranas, os Maha Puranas, os anteriores, e aqueles que foram surgindo depois como Upa Puranas. Ou seja, uma caracterização de antiguidade aqui. Se o Maha Purana pode ser descrito como um Purana maior em comparação com o Upa Purana, este último pode, em contraste, ser descrito como um Purana subsidiário. Embora muitos desses textos não reconheçam tal status subordinado para si mesmos, o Vaya Purana interpreta o nome Upa Purana como subdivisão, Upa Beda, ou Saura Purana, suplemento, em relação aos Puranas maiores. Assim, a teoria aceita é que todos os Puranas, exceto os 18 Puranas reconhecidos, devem ser afiliados a um outro deles como uma subdivisão ou um suplemento. Ou seja, esses textos que surgiram depois, eles passam a ser como anexos, como associados a esses 18 maiores. Isso não significa dizer que eles sejam inferiores, mas que eles têm uma vinculação, enquanto os outros são independentes. As principais características e conteúdos desses livros. Todos os Puranas, com exceção de alguns, como o Markandeya Purana, são mais ou menos sectários, por natureza, exaltando algum dos deuses e cultos como Vishnu, Shiva ou Shakti. Essa exaltação de um aspecto da divindade e a subordinação dos outros a ele é frequentemente interpretada erroneamente como rivalidade sectária estreita entre esses cultos por pessoas que não compreendem a essência da religião védica. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Esses Puranas, os Puranas, com exceção de um aqui, eles escolhem um ideal escolhido muito claro, ou seja, o Supremo Senhor é Vishnu. O Supremo Senhor é Shiva. A Suprema Senhora é Durga. Brahman é Durga. Brahman é Vishnu. Brahman é Shiva. Especificamente esses. E o que aqui Swami Tapasyananda está dizendo? Que no caso, né, esses Puranas que apontam nessa direção subordinam as outras divindades a esse aspecto escolhido. E aí ele está dizendo, isso pode parecer para as pessoas uma divisão, uma separação, mas na verdade não se trata disso. E ele vai explicar por quê.
É claro que, em certos casos, a gente sabe que é assim, né? Como, por exemplo, o trabalho feito aqui pelo movimento Hare Krishna do Swami Prabhupada, ele realmente caracterizava até mesmo Shiva como semideus, o que é absurdo, não é? Evidentemente. Mas ele sim tinha essa ideia, né? De fazer essa hierarquização, embora às vezes fosse dúbio, né? Às vezes indicasse que não era isso e tudo mais, mas o que ele está dizendo? Que a forma correta de compreender essas coisas não é assim. Por quê? Nos próprios Vedas, encontramos a tendência de exaltar um ou outro dos deuses ao status de Deus Supremo por turno, sustentando que o único ser pode ser adorado sob diferentes nomes e formas. É essa mesma percepção e amplitude de visão que se afirmam nos Puranas, quando exaltam o Deus de um culto particular como ser supremo e subordinam os outros a ele. A intenção é fortalecer a fé do seguidor de um culto particular em sua divindade, e não menosprezar a fé dos outros. Cada Purana glorifica seu próprio Deus culto por meio de uma representação vívida, frequentemente na linguagem da idealização imaginativa e da simbologia, de sua forma, atributos, morada, parafernália e ações no mundo dos homens, deuses e demônios. E assim fornece ao devoto uma concepção muito realista e personalizada da divindade para centrar a devoção de seu coração. Além disso, espera-se que um Purana trate dos seguintes 5 assuntos, de acordo com Amarassinha, o autor do Amarakosa, que é um tratado do século IV d.C. Esses textos devem tratar de Sarga, criação primária das categorias ou evoluções, Pratisarga, criação secundária ou recriação do universo com as categorias, Vansa, genealogias de divindades, demônios, manus, rishis e reis, Vantara, o ciclo cósmico, não é? Governado por um Manu ou patriarca, e o Vansanucharita, relatos de dinastias reais. Esse escopo restrito dos Puranas provavelmente era a tradição inicial, quando o Purana era destinado à recitação durante os intervalos de rituais elaborados dos sacrifícios védicos. Mas à medida que se tornou um corpo separado de literatura religiosa, destinado a transmitir os ensinamentos dos Vedas e a mensagem de culto devocional personalizado para a instrução religiosa de grandes grupos de pessoas, o conceito de Mahapurana evoluiu para atender essas necessidades. Então o que o Swami Tapasyananda está dizendo aqui? Por qual razão um Purana específico diz Vishnu é o Supremo? Por que o outro diz Shiva é o Supremo? Por qual razão o outro diz Durga é o Supremo? Porque essas imagens são as imagens do Supremo. Todas elas. E que aspirantes espirituais de tendências diferentes têm atrações diferentes e vão se sentir mais conduzidos e motivados a olhar diretamente para aquele ângulo do Senhor que os atrai. Então essas caracterizações, Sri Ramakrishna dava esse exemplo, né? Daquele indivíduo que viu um camaleão na árvore e disse que o camaleão é verde, encontrou uma outra pessoa que falou, não, eu vi um bicho lá na árvore, ele é azul. Aí encontrou um terceiro que falou, não, é vermelho. E um quarto falou, não, é laranja. E o outro falou, é cinza. E eles brigavam entre eles e diziam, você mente, porque eu vi. Você está dizendo que eu sou mentiroso? Eu vi. Não, todos estão errados, vocês se confundiram, eu vi. E aí eles encontram um sujeito que mora debaixo da árvore e diz, vocês todos viram esse animal em modos diferentes. Ele às vezes aparece até sem cor. O ponto é, o Supremo manifesta-se de formas variadas e os devotos de um particular aspecto de Deus são favorecidos pela atenção direta a essas sagas e feitos e visões reais do múltiplo. Sri Ramakrishna também gostava daquela antiga parábola dos cegos que tateiam um elefante e os cegos tateavam a orelha do elefante. Outro tateava a tromba do elefante, outro tateava a cauda do elefante, outro tateava o dorso do elefante, outro tateava a pata do elefante. Cada um deles tinha uma ideia do que era elefante, cego de nascença, ok? E brigavam entre eles, brigavam com sentimentos, porque eles tinham tocado no elefante, sabiam que ele era. O elefante era evidentemente como um leque, diz aquele que tocou na orelha. O elefante é evidentemente como uma corda, diz aquele que tocou na cauda. O elefante é evidentemente um pilar,
diz aquele que tocou na pata. O elefante é evidentemente uma pedra arredondada, disse aquele que tocou em seu dorso. O elefante é como um sabre, diz aquele que tocou no seu marfim. E então um que não era cego disse: vocês todos têm um aspecto do elefante. O elefante é a combinação desses aspectos todos. Então, por qual razão os Puranas transmitem isso? Para fortalecer a fé do devoto. Ele não pode abarcar Deus em todos os seus aspectos, então um aspecto que é muito caro a ele é fortalecido. Então isso aqui não se dá porque são times diferentes brigando, se dá por causa da sabedoria de Deus que favorece esse entendimento. Dizemos, né? Avatara Varistaya Rama Krishnaya Te Namaha. O que significa dizer isso? O maior dos avatares. Swami Vivekananda, quando concebeu esse hino, não estava querendo fazer disso uma provocação, dizer o meu Rama Krishna é maior do que Rama Krishna, Cristo, Chaitanya. Não é nada disso. Que cada devoto poderia cantar este hino vendo o seu ideal. E para ele, o seu ideal é maior, mas é maior na substância da sua jornada, né, como devoto. Então aqui está explicando o Tapasyanandaji maravilhosamente para a gente esse sentido, não é? E ele está dizendo, confirmando, né? Esses Puranas, eles eram histórias gerais contadas entre os rituais. Depois, quando eles passaram a ser um segmento muito específico, eles foram tomando mais essa conformação, né, de explicar um aspecto específico, um culto específico. Eles foram incorporados também dentro dessas seitas não no sentido negativo, desses caminhos separados de adoração, não é? Então ele falava que todos esses Puranas têm essas características, né? Falar da criação, falar da devoção, falar do aspecto cósmico. Ele descreveu aqui, né, as características que estão em todos os Puranas, seja qual for o ideal de fundo, né? Então, isso aqui nos dá uma compreensão, né, do porquê existem Puranas de diferentes ideais. E qual é a característica que os define universalmente, né? Swami Tapasyananda diz aqui sobre os tópicos, né, que formam o conteúdo dos Mahapuranas, né? Que isso é definido até mesmo no próprio Bhagavata que nós vamos ler aqui. Ele diz, né? Sarga ou criação primária é a evolução da Prakriti não diferenciada da matéria primordial em Ahankara, ego. E todas as categorias subsequentes, terminando com os elementos grossos. Ou seja, todos esses livros, Mahapuranas, eles caracterizam uma história, uma explicação, uma explanação a respeito da criação de tudo isso que definimos como a realidade Prakriti, natureza. Até que se desenvolve a formulação do ego, do senso do eu, no meio dessa forma. Visarga, ou criação secundária, que consiste nas tendências latentes ou karma das criaturas. Ou seja, sarga, a estrutura de tudo que conhecemos, e o visarga, o movimento, né, dessa vida. Vritti, vocês ouviram já isso, né? Vritti, ou meios de sustento, é a descrição do sistema pelo qual as criaturas vivas se alimentam do inanimado e do animado também, de modo de vida que os homens adotam por inclinação natural, por escolha deliberada ou por injunção escritural. Ou seja, a explicação da própria mecânica do jogo. Inclui também que é descrito em outro lugar como Stadna, os mundos e os continentes da Terra descritos no quinto skanda, formando a residência e o suporte das criaturas. Ou seja, há uma descrição também geológica, cosmológica, digamos assim, desse universo conhecido para fins da descrição purânica. Raksha, ou proteção, inclui o relato de todas as encarnações do Senhor, em várias espécies de seres, onde suas ações esportivas porque o Senhor encarna porque Ele quer, ok? Para o estabelecimento da espiritualidade e a salvação dos devotos, são descritas nos Puranas, além de suas concessões de graça incondicional, mesmo a homens indignos. O tema da concessão de graça é descrito em outro lugar como Poshana, que significa nutrição. Ou seja, características dos Puranas, né? Também a falar a respeito da ação de Deus. Da ação de Deus no seu universo de Prakriti.
e as várias histórias que descrevem isso de modo às vezes incompreensível. Aqui, os amigos queridos de tradição judaico-cristã vão lembrar aqui da história de Jó. Vocês lembram de Satanás e os filhos de Deus adentrando no palácio do Senhor e falando, Senhor, mas esse Jó só o ama, Senhor, porque ele vive bem. E o Senhor diz a Satanás, eu vou provar a você que não. Eu vou dar agora um monte de infortúnios para Jó e ele prevalecerá o seu amor por mim. É exatamente disso que se trata, não é? Como vamos compreender isso? Esse livro pode nos ajudar. O Manvantara, ou época, ou seja, os Puranas também descrevem esses ciclos. A descrição das atividades combinadas dos Manus, Devas, filhos de Manus, Hidras, Rishis e almas especialmente dotadas para a promoção da vida e bem-estar de todas as criaturas. Ou seja, descreve também, não é? Essas eras, né? Nós vemos, né? Teve o período de Adão, teve o período de Noé, não é? O grande dilúvio. Essas fases humanas que nós não temos recordação, que são descritas na Bíblia, por exemplo, no Gênesis, elas estão aqui também consideradas nos Puranas, não é? Vansa ou genealogia fornece a lista descritiva de grandes linhagens reais e sacerdotais descendentes de Brahma. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo, né? A mais famosa para os cristãos são as famosas genealogias do Cristo, não é? Tem também a história dinástica, que trata dos governos e reis distintivos e suas dinastias que serviam à causa da devoção a Deus e ao bem-estar do universo. Também, biblicamente, muito registrado, né? O Shansta, ou dissolução, também é um tema, né, desses Puranas, que é a descrição dos 4 tipos de dissolução do universo, ou seja, o universo se desfaz. Né? Nós temos as 4 grandes eras, as 4 grandes yugas, né? Provocado pela influência do tempo, de karma e gunas. Essas dissoluções ou pralayas são a dissolução total do universo manifestado, Prakritita Pralaya, ou dissolução parcial, Naimitika Pralaya, e dissolução diária no sono, Nitya Pralaya, além da salvação do homem. Ou seja, os ciclos, né? Os cristãos, né, e demais religiões abrâmicas tendem a ver um processo linear, né? Surgimento no mundo até o fim do mundo, ou o fim de uma era. Não necessariamente a explosão do planeta, ok? Mas uma transformação de era. Esses são temas purânicos. O Atyantika Pralaya, que implica a dissolução, Pralaya, de todos os seus corpos grossos e sutis, ou seja, quando realmente começa de novo. Isso também é chamado de Niroda, ou retirada de todas as manifestações, e inclui Mukti, ou salvação, ou seja, no final de tudo, também inclui aqui a reflexão a respeito dos salvos, né? Aqueles que nunca mais entram no ciclo. Sri Ramakrishna dizia, né? A mãe, dona de casa, separa em um saquinho, isso é coisa bem da cultura indiana e tal, mas eu acho que é meio universal, certos elementos, né, temperos e coisas que ela vai utilizar depois, em outras épocas. E de vez em quando ela vai lá e pega, né? Assim também é com a criação dos universos. O universo se desfaz e depois de um tempo voltam os elementos. Não todos. Aqueles que alcançaram amor e devoção a Deus não voltam mais, não é? Isso também é chamado de Niroda, como eu estava dizendo aqui, né? E tem também um tipo de literatura chamado Ritu ou propósito, que é a discussão da causa, raiz e significado de toda atividade criativa, ou seja, a moral da história. Diz respeito ao jiva, a alma individual, o produto de avidya, ignorância, e seus efeitos resultantes de desejo e karma. Toda atividade criativa é conferir aos jivas os frutos de seus karmas e finalmente redimi-los da ignorância e do renascimento. Então, assuntos como a natureza do jiva, dos caminhos de sua redenção, o propósito da criação e etc. estarão sob este tópico. Também é descrito pela expressão uti, ou tendências kármicas dos jivas. Então, assim, além de tratar de todas essas coisas cósmicas, o sentido da criação, as grandes fases e eras e dinastias, da presença de Deus e suas encarnações, trata também no nosso tópico, o tópico da nossa jornada nesse universo de renascimentos, desse universo de esquecimento de Deus, de pecado, mas também de arrependimento, de redenção e de libertação, e de como alcançamos isso.
não é? Trata também de apazraia, ou o suporte último. O que é o suporte último? Este é Deus, o ser último e o suporte de todos os suportes relativos. Nele e por sua vontade, todos os eventos e processos acima mencionados do mundo relativo acontecem. Ou seja, os Puranas tratam fundamentalmente do supremo ser que é o dono desse jogo e que é o nosso auxiliar definitivo, não é? Então, essa é uma característica, né? É para levar o homem a uma concepção adequada de suas excelências, as excelências de Deus, e gerar nos homens devoção ao Senhor, que todos os outros temas mencionados antes são discutidos nos Puranas. Ou seja, você falou da origem do mundo, das eras, das sagas, dos reis, de gunas, de karma, de kala, do tempo, dissolução dos universos. Todos esses assuntos aparentemente grandiosos e cósmicos têm como fundamento desenvolver o amor ao Senhor. Não é? Esse é o objetivo de todas essas coisas. Haverá espalhado por todos os Puranas considerável matéria relacionada à história, geografia, astronomia, ciências naturais e sociologia, como entendida nos tempos antigos. Ou seja, você não pode comparar isso com a narrativa sobre essas coisas, né? Sociologia, ciências naturais, história, geologia, astronomia, comparado com o que conhecemos hoje. O objetivo de tais relatos não é nos dar alguma informação que alega ser factual no sentido histórico do que temos hoje, como no caso dos estudos modernos de tais assuntos, mas gerar em nós um sentimento de que todas as funções da natureza e das agências humanas e divinas são para proclamar a glória do Supremo, e assim gerar em nós um senso de sua onipotência, onisciência e amor redentor. Isso é tão maravilhoso, essa descrição, porque está explicando de modo inegável que todo o sentido de uma literatura como essa, tão abrangente, tão vasta, às vezes tão incompreensível, às vezes tão mitológica, às vezes desafia o nosso senso de crença, porque achamos tão bobinho, porque é tão fantasioso. Ela tem como sentido desenvolver em nós a compreensão do Supremo. O Brahma Vaivata Purana, uma obra muito posterior, reformula a lista da seguinte forma. Ele diz, tem que ter criação primária, criação secundária, manutenção dos mundos, proteção e redenção das jivas, tendências latentes do trabalho, relatos dos manus, relatos das dissoluções, dissertação sobre moksha ou libertação, Hari Kirtana, discurso sobre Hari ou Deus, discurso sobre as deidades. O Brahma Vaivata é um dos últimos Puranas, tendo evoluído do século VIII ao século 16 depois de Cristo, e sua eliminação de genealogias de rishis e reis e adição de novas características são o resultado dos tempos alterados, em que os rishis e antigas dinastias de reis deixaram de ser importantes. O que ele está querendo dizer aqui? Houve uma reformulação nesse Purana mais recente, entendendo qual é a magnitude de importância dos temas obrigatórios dos Puranas, e retirou um pouco sobre a dinastia dos reis antigos e dos rishis, porque essas coisas foram perdendo realidade de importância, né? Então, meus amigos, eu acredito que esse episódio tenha sido importante para começarmos a adentrar nesta compreensão do que é o Srimad Bhagavata, o Bhagavad Purana, o livro de Deus. No próximo episódio vamos continuar a ler essa interessantíssima introdução de Swami Tapasyananda. Eu acho muito interessante, tenho certeza que vai ter aqueles que vão achar interessante. Para alguns isso vai parecer assim meio hermético, falar, mas eu não entendo, é chato. É assim mesmo, meus amigos. Esse tipo de vídeo busca alcançar alguém. Deus sabe mais e indica. Tá bom? E é claro que se vocês gostarem, comentem e compartilhem. Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, mais uma sessão. Vamos continuar aqui a fazer essa leitura para entender mais do Bhagavad Purana, que vamos ler depois com um coração aberto para conseguirmos alcançar amor pelo Supremo. É o objetivo dos Puranas. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.